Olá, Cris. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui é professor Wagner Romão com a nossa coluna Educação em Pauta de hoje. Cris, eu volto ao assunto a respeito do Enem, da necessidade do adiamento do Enem. Nós estamos numa semana muito importante. Essa semana ela finaliza com o dia 15 de maio, não é? Há um ano houve talvez o dia em que as ruas estiveram mais cheias de gente contra Bolsonaro e contra a política de Abraham Weintraub, no Ministério da Educação. Foi um dia em que centenas de milhares de pessoas foram às ruas se manifestar contra a política de cortes nas universidades públicas, em favor da dignidade do trabalho dos docentes, dos professores, portanto, da dignidade no ensinar e no aprender. A gente teve, enfim, estudantes, professores, pessoas, enfim, ligadas ao campo da educação, mas muito mais do que isso. A gente teve a população nas ruas em defesa de um projeto de país alternativo a esse país, a esse projeto que está, enfim, se desenrolando no Brasil, pelo menos desde a eleição de Bolsonaro, eu diria até que um pouco antes, já no governo Temer, né? E, Cris, hoje a principal batalha do campo da educação, né, nesses tempos de pandemia, é exatamente a necessidade de suspensão do calendário do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é utilizado pelas universidades para a nota do vestibular, para a entrada dos estudantes nas universidades públicas de todo o país. O que nós temos visto é uma posição absolutamente intransigente do ministro da Educação a respeito dessa necessidade. E o argumento principal pelo adiamento é exatamente a necessidade de que nós mantenhamos, né, uma condição de justiça, de acesso para todos e todas, de igualdade de condições de acesso para todos e todas, quando for fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, não é? O que nós estamos acompanhando nesse tempo de pandemia é uma desigualdade muito grande no acesso à informação, sobretudo porque nesses tempos algumas escolas têm feito as chamadas aulas por meios remotos, né? Ou seja, as aulas pela utilização da internet. A gente sabe que uma boa parte, né, talvez a maioria dos estudantes do país tem um acesso relativamente precário à internet. É verdade que muitos deles têm smartphones, né? Mas a gente sabe que para se estudar é preciso que hajam professores, né? Que haja uma relação preferencialmente presencial, não é? E, no entanto, o que está acontecendo nesse período de pandemia é exatamente a dificuldade dessa relação se colocar e se manter, né? Nesses tempos em que a gente está vivendo, em que muitos de nós temos que nos ocupar, né? Primeiro de nos protegermos, né? Proteger as nossas próprias vidas, né? De preferência ficando em casa, né? Mas, para além disso, cuidando também dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, né? A gente entende que as desigualdades sociais que já estão presentes na nossa sociedade, elas acabam se aprofundando, né? E isso também ocorre com a possibilidade de estudo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, Cris, a gente vem se somar, né, a uma série, eu diria a dezenas, talvez mais de uma centena de entidades do campo da educação e para além do campo da educação, né? Por exemplo, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, né, que reúne os reitores das universidades federais, o ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, ao qual
A do Unicamp também compõe o Andes como uma seção sindical, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos nas Universidades, e tantas, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e tantas outras entidades que, neste dia 15, né, irão fazer as suas mobilizações pela internet para exigir do governo federal algo que já foi, inclusive, recomendado pelo próprio Conselho Nacional de Educação, que é o adiamento do calendário, especialmente nesse caso do calendário do Enem, né? De todas as avaliações, mas especialmente do Exame Nacional do Ensino Médio, algo que é uma necessidade, né? E penso que no campo da luta política, né, na educação, essa deve ser uma pauta, enfim, a ser empunhada, uma bandeira a ser empunhada por todos e todas nós, né? Aqueles e aquelas que acreditam na necessidade de igualdade de condições de acesso e permanência a todas as pessoas no campo da educação. Então, Cris, essa é a mensagem de hoje. Eu queria mandar um grande abraço a toda a comunidade da Vila Boa Vista, do Parque Via Norte, do Jardim Eulina, todos que estão nos escutando. E até a semana que vem, Cris. De novo, fiquem em casa. Quem não puder ficar em casa, use a máscara, tenha cuidado, se proteja, porque essas próximas semanas elas vão ser bastante difíceis e a gente precisa parar esse vírus na medida do possível. Grande abraço, Cris.